Oiê, boa noite pessoal, tudo bom? Uma live hoje um pouco diferente, atípica, sentada no sofá de casa aqui, quietinha, e vou dividir hoje a live com o queridíssimo meu amor aí, com o Ilha, pra gente poder falar um pouquinho, né? Justamente sobre essa perda aí, sobre esse momento, esse luto aí que a gente tá enfrentando nesse momento, né? Sejam todos muito bem-vindos. Meu amor, pede para participar aí, por gentileza, para eu poder te aceitar. Bom, a gente estava com 12 semanas de gestação, para quem talvez não sabia aí, né? A gente já estava com 12 semanas de gestação, a gente acabado de entrar nas 12 semanas de gestação e a gente estava marcado para poder fazer um ultrassom na segunda-feira e no Opa! domingo. Tá me escutando E bem? aí, meu amor? Oi, quanto Oi, tempo, gente. Oi, princesa? Gabi. Seja bem-vinda, querida. Oi, E todo aí, mundo deixa tá eu chamar o chegando pessoal. aí, Espera aí, você já gente. tá contando o caso? Espera aí, deixa eu chamar a galera Não, aqui só também, tava avisar dando o uma pessoal. introdução. Tá, bota o tema aí, tá? Pra gente conversar aqui com a turma. Boa noite, gente. Olá, olá. Pode participar sim, Dani. Pode participar sim, viu? Pode comentar aí para poder Fique participar. à vontade, perguntem o que vocês quiserem. Chama E o é muito pessoal aí. interessante que uma das coisas que eu percebi mesmo, depois que a gente fez a postagem lá sobre nossa perda, a quantidade de mulheres, a quantidade de famílias que já passaram por isso, né, gente? Eu fiquei bem assustada, assim. Apesar de eu saber que era muito comum, mas muita gente próxima, muita gente perto que eu nem imaginava. Então, foi interessante até nesse sentido. Daniela, pode participar, assim, pode comentar aí que você participa, minha querida. Você está dizendo participar de vídeo? É Não, isso? deve ser, enfim, pergunta, alguma coisa assim, né, Tica? Provavelmente. Tá. Também perdi hoje com 9 semanas. Ô, minha querida Puxa, caramba, cara. Jaide, se eu não me engano. Olha, meus sentimentos, eu imagino sua dor, eu realmente me curvo a sua dor, porque por mais que seja comum, por mais que todo mundo sabe que até a 12ª semana é bem comum, mas isso não diminui em nada a nossa dor. Isso não minimiza em nada a nossa dor. Então, sinta-se abraçada por mim, tá? Meus sentimentos mesmo pela sua perda. E o que eu tenho para te dizer é: sinta a sua perda, sabe? Viva seu luto, porque esse processo, isso aí também é muito importante. Às vezes as pessoas, é claro que todas querem. Eu não entendi o que Daniele, eu não entendi. Tchau, obrigado por me atender, eu não entendi. Gastei. Tá, enfim, mas vamos lá. É, Outro dia eu vou. Ok, beleza. Vamos. é, Deixa eu só mandar mensagem pro pessoal aqui avisando que a gente tá ao vivo pra galera que tiver é realmente pra uma perda chegar muito. aí. E assim, às vezes as pessoas veem a gente triste. Eu sou mais expansiva, né? Então, assim, tem alguns momentos que eu fico mais triste, tem alguns momentos que eu fico mais abatida, mas eu Tem como acredito que botar o tem título gente aqui, que não, Tica? responde de Tem uma como botar forma o mais. tema, não, Flor? Eu coloquei. Peraí. Colocou? Não tô Não vendo. deve ter Não fixado, meu fixou, é bem. que não fixou. Ah, não tô achando, não. Eu vou ter que Bota colocar de de novo novo. aí que a gente fixa. É. É... Então, assim, por exemplo, eu sou mais extrovertida. E às vezes as pessoas me veem em algum momento chorando e as pessoas já querem, tipo, cessar logo meu choro, já querem. Eu entendo que é uma sensação de querer consolar, é uma sensação de querer, né, de alguma forma ali compartilhar, mas às vezes o que a gente precisa é só alguém que abrace a gente e deixa a gente chorar.
né? O chorar a gente coloca para fora muita coisa, então eu acho muito importante isso, tá? Então, minha linda, meus sentimentos para você também, tá? Vamos falar então um pouquinho hoje sobre perdas, assim. A gente está passando por esse momento específico, né? Que é a perda gestacional, a perda do nosso bebê aí, do nossa estrelinha. Amém, Daniele? Amém, querida. Amém, amém. Obrigado, gente. A gente está passando especificamente agora por esse momento, mas a gente gostaria de falar sobre perdas no geral, né, meu amor? É, é. É dividir um pouco, né? Falar sobre isso, botar um pouco para fora, que é terapêutico, né? Falar e poder dividir também, foi o que a Tiara falou, hein? É engraçado que a gente viu, a gente recebeu a solidariedade, o carinho de muita gente, né? Muita gente. A gente fez uma postagem ontem e, sei lá, deu mais de 70 e poucos comentários. O que tem ali, mas fora do tanto de mensagem que a gente recebeu no direct, no WhatsApp, enfim. E a gente postou justamente para avisar os amigos, as pessoas, né? Tanto quem segue a gente no relacionamento PHD, tanto os amigos, enfim, pessoais aí. Não dá tempo, né, avisar todo mundo. Então, são as pessoas que se alegraram com a gente há 2 meses atrás, né? Quase 3. 3. São 12 semanas, então. Foi no dia 23 de junho a postagem que a gente fez, né? Que nós seríamos pais novamente. E aí, assim, e de repente a gente tem que compartilhar também a notícia dessa. Mas a ideia aqui já que a gente trabalha, né, com desenvolvimento humano, a gente trabalha falando Relacionamento. sobre relacionamento. Essa live não foi nem programada, na realidade, né? A gente resolveu realmente abrir para conversar um pouco, para trocar ideia com quem está aí, chamando a turma. Inclusive, clica aí nesse setinho, chama a galera aí, pessoal. Você que está aqui, clica aqui, porque o que a gente vai falar, provavelmente dividir com você, com certeza pode abençoar a sua vida, pode te dar perspectiva, né? E mudar um pouco sua caminhada, te dar esperança, porque a gente carece de esperança, todo mundo, todos nós. Mais do que qualquer perda quando a gente perde a luz, né? A- como diria um pensador, a grande tristeza é quando morre dentro de nós, a gente estando vivo, morre dentro de nós a esperança. Então é sobre isso que a gente quer falar E um é, pouquinho, e é, compartilhar o que a gente passou nesses últimos 3, 4 dias aí, e também falar um pouquinho sobre o futuro, sobre esperança, sobre como a gente está atravessando esse negócio. A ideia é mais ou menos essa, é isso que a gente quer compartilhar. e é muito interessante, porque às vezes a gente fala tanto sobre esperança, né? A gente acha uma palavra tão bonita, a gente fala tanto sobre esperança, a gente usa tanto essa palavra às vezes, e a gente não percebe que a esperança, na verdade, ela deve ser lançada à mão justamente nesses momentos, né? É nos momentos de dor mesmo, de sofrimento, de que a circunstância, o olhar para a circunstância não aquece o coração. E o que traz Exatamente. paz e alenta o coração é justamente essa palavra que às vezes a gente usa de uma forma tão jogada, né? Ah, esperança, esperança, eu tenho esperança, né? Obrigada, Mas Niele, obrigada, quando a gente mais Gi, amamos precisa, na você realidade, também, minha hoje, querida. querida, obrigado. Na realidade, assim, a esperança é um recurso que quando você precisa usar, é que realmente as coisas estão muito feias, né? Só que é o que você falou, a gente sabe mais conceitualmente sobre esperança do que necessariamente de vivenciar, de experienciar, E assim, de às vezes a gente experienciar. acha que esperança tem a ver com, por exemplo, no nosso caso, a gente perdeu um bebê, então a esperança é que vai vir um outro bebê, né? Mas na Legal, bacana verdade falar sobre isso. Fala sobre isso, Tica. na verdade não é essa esperança, não é essa esperança que eu carrego no meu A coração, apesar Silvia de eu aí, ó. acreditar. Silvia, querida, falou que passou por isso também, né? Ela deixou lá, já vai Silvia, responder todo um mundo. beijo, minha Obrigado querida. pelo carinho, querida, viu? Muito obrigado. E todo A mundo que minha passou lá e esperança deixou. não está só nisso, porque pode acontecer e pode não acontecer, e talvez o nosso próximo filho não venha de uma forma natural, talvez venha de coração, enfim. Mas a maior esperança que eu tenho, né, que a gente tem, é para além do que vai acontecer depois também. É para além do que Bacana. se vai acontecer o que eu desejo ou não. Essa esperança
que eu carrego é muito mais a esperança de que existe um Deus e que existe um domínio dele sobre as coisas, uma soberania dele sobre as coisas, e é nisso que o meu coração está depositado a esperança. Porque é independente das circunstâncias, né? Independente, inclusive, do que eu acredito que pode acontecer depois do que já está acontecendo, né? Então, assim, a minha esperança não vem das circunstâncias, porque é isso, as circunstâncias podem simplesmente acontecer ou não acontecer da forma que eu quero. Mudar ou não mudar, né? Acima de circunstâncias, a minha esperança, ela tá fincada, ela tá alicerçada em algo que não muda por causa das circunstâncias, em algo que é para além do nosso entendimento, inclusive, né? Acho que é Paulo que fala que, inclusive, a visão que a gente tem, a percepção que a gente tem de Deus hoje é uma percepção de como se a gente olhasse no espelho, meio que embaçado. E parasse, ainda, na né? verdade, você olha no espelho e sai. E o espelho que ele está falando é um espelho de cobre que se usava ali. Então, assim, imagina que você nem via direito como a gente vê hoje. Ele está falando assim, hoje a gente vê como no espelho. Quer dizer, você olha e aí você sai e já não vê mais a sua face perfeitamente. Quer dizer, é como se a gente não vesse claramente. Tudo, você não vê claramente. Essa é a grande questão. E que em um momento a gente vai ver com clareza. Exato. Eu acredito muito isso. Camila, minha querida, meus sentimentos, tá? Eu imagino. Tem uma galera aqui falando que perdeu, né? Que passou por isso. E eu espero que você ache também essa esperança, tá, Camila? Igual a Sil falou aqui, ó. A espiritualidade me ajudar a transcender. E eu acho que esse deveria ser, né, o maior objetivo da nossa espiritualidade, é justamente transcender, é ir além das circunstâncias, é ir para além do que a gente vê agora, do sofrimento que a gente sente agora, e entender isso, inclusive nos dias bons também, né? Porque os dias bons também passam. Entender que a nossa esperança ele não está nem nos dias bons apenas, mas nossa esperança está para além de tudo isso. Perfeito, Chica. Nos resta confiar mesmo, exatamente. Sim, exatamente. Na verdade, até, e a questão até assim, a questão do mistério, né? Que assim, boa parte das coisas que a gente não tem controle sobre muitas coisas na vida, que a gente chama de imponderável. Por exemplo, nessa coisa da criança se desenvolver. Você fez tudo, a gente fez tudo, né? Ah, é culpa da mãe, é culpa nossa, é culpa de quê? Quer dizer, você faz tudo, tá fazendo tudo, e mesmo assim a criança não evoluiu, enfim, não seguiu. E aí você fica pensando, e assim, né? Meu amor, só aproveitando esse adendo que você falou aí, nós descobrimos a gestação em junho, né? Logo depois do aniversário. Comenta a história aí, depois a gente... Foi um presente de aniversário, né? Junho, logo depois do aniversário do William. 2 dias depois. 2 dias depois. E foi muito interessante que quando a gente fez a primeira ultra para ouvir o coraçãozinho, a gente identificou um descolamento. E muita gente ainda vem me falar, isso aí não é porque você Tica, chama o pessoal aí, dá uma... física. Isso aí não é porque você estava na academia, né? É verdade, a galera fala assim, isso. Que eu tenho muita clareza, que não tem nada a ver com estar na academia. Se eu fosse uma mulher sedentária e tivesse engravidado, e assim que eu engravidasse, eu fosse fazer atividade física loucamente, beleza. Mas não é. Tanto é que eu estava totalmente liberada para fazer atividade física pela minha médica. Quando a gente descobriu o descolamento, caí na hora, a gente falou, não, agora suspende tudo, repouse e vamos embora cuidar desse descolamento. Inclusive, na gravidez, Jasmine também eu tinha tido. Foi e o que verdade. Talvez muitos de vocês não saibam é que, assim, quase que o último mês todo, inclusive eu dei uma sumida daqui justamente por causa disso, eu tava completamente de repouso, assim, praticamente, né, de repouso o tempo inteiro. O William tava dando conta de tudo, usando medicação de progesterona, fazendo tudo que era cabível pra gente, né, amor? Tudo que nos foi proposto possível, pelos né? médicos, a gente estava muito bem acompanhado, muito bem assessorado. Muito bem.
Muito bem. E seria a 12ª semana, o que em tese daria aquela tranquilidade, né? Nossa, E passou a daquele Patrícia acabou de perguntar aqui, ó, você sabe o sexo da criança? Deu para ver. Na realidade, a gente nessa semana, a gente ia fazer a morfológica, né? Aquela de translucência nucal. nucal. Acertei, Tica? Acertei. Isso, translucência nucal, exatamente. Porque aí provavelmente daria para ver o sexo, né? Como foi com Yasmin. Então, assim, na semana que a gente ia fazer a ultrassom para ver o sexo, a gente fez a ultrassom para saber se tinha algum resto mais de coágulo, alguma coisa, né? Enfim, como as coisas mudaram. Mas aí continua aí o boa noite, gente, todo mundo. Pessoal, Robertinho quem tá chegando aí, perguntando qual que é a minha clica no, idade. rapidão, Tica, galera, clica aqui nesse aviãozinho todo mundo. Tiara, fazem também, clica aí, galera, todo mundo. Vamos chamar o Chama o pessoal para pessoal. Por tá? quê? Porque o que a gente vai falar aqui, assim, eu acho que é muito importante compartilhar, tendo em vista que a gente viu muita gente precisando de esperança, muita gente atravessando dores também e perdas, estão passando, né? Muita gente. Então, na verdade, a Patrícia tá falando, eu tô com muita saudade de você, ó, Patrícia. Não sei se a Patrícia é a Patrícia lá do curso, né? A aluna lá, eu acho que é ela, não é, Patrícia? É. Massa. É bom demais, a gente também tá com saudade. E assim, muita gente Saudade atravessando esse também, momento. Patrícia. A Patrícia, se for ela, inclusive, está enfrentando um desafio grandioso, né? E Enorme, que enorme. enorme. Quer dizer, como dezenas e dezenas de pessoas enfrentam. E o que a gente quer dividir é justamente falando sobre como a gente está passando por isso. Isso pode te inspirar, como é que a gente tem usado isso para nos fortalecer e, na realidade, nos dar perspectiva. Né? Então a ideia é essa. Clica aí, chama a galera e bora conversar rapidão aí. Conversa rápida Robertinha tá também, né, Ti? perguntando aqui, você tem que idade? Apesar dos cabelos brancos, eu tô com 32, Robertinha. E o William tem um pouquinho mais, né, meu amor? 33. É. Não, lógico. Eu tenho 38. 38. Ai, ai. 38 com carinha de. Não, nem sei. Carinha de 30. Mas Tá. enfim, mas o que eu estava dizendo era justamente isso, assim, o que as pessoas não sabem é que a gente estava lidando com essa questão do descolamento. Eu tive descolamento na gravidez de Yasmin, então a médica falou que era muito comum eu também ter nessa nova gravidez. E, e na de Yasmin foi muito rápida a recuperação, nessa não, a recuperação não foi tão rápida, mas estava regredindo. No último ultrassom que a gente tinha feito, no primeiro tinha 40% de descolamento. No último que a gente tinha feito há 15 dias atrás, tinha 20% de descolamento. Então, o descolamento estava regredindo, eu estava usando Ultragestan, então repouso, estava tendo muito sintoma, eu estava tendo muito enjoo, muita tontura, muito desconforto abdominal. Então, assim, foi um mês que a gente passou foi muito desafiador já o mês inteiro, Isso né, meu aí, Gi. amor? Obrigado, Gi. É isso mesmo, Gi. Gi falou 38 com carinha de 21 da 21 da faculdade. faculdade. Isso aí. Se eu Ai, tirar a meu barba, amor, fica você mesmo. prometeu dar pra Gi, foi um vinho, meu Se eu amor. tirar a Você faculdade. prometeu Se eu tirar a fazer barba, meu fica assim mesmo. esse. Oi, Sabrina, querida. Só gente boa e muita gente Eu querida, morro de medo de não queridíssimos. poder ter filho por conta da idade. Tenho 31. Não, Robertinha, tá muito Que nova ainda, isso? menina. Oxe, tá mais nova A que não, você, Tica. a não ser que você tenha identificado algum tipo de problema, mas 31 não, tá nova ainda. Ah, pra ter muitos Procura ainda. acompanhamento médico e vai atrás, tá, minha linda? Se esse é um desejo do seu coração, tá? Eu acho que Pois ia bem, prometer um vinho pra vai, Gi. Gi. Nada, obrigada, Sabrina. Beijo. Amamos você também. Ai, gente Olha aí, querida. a Gilza contando que teve filho com 40, Robertinho. Olha que Olha que legal, legal. bacana, bacana. Tá vendo, gente? Então foi um Inspirador. mês muito desafiador, né? O William teve que se dobrar em 6 dentro de casa para dar conta de Yasmin, dar conta de cuidar de mim, dar conta de trabalhar por nós dois. O Instagram estava um pouco parado, inclusive, né? Vocês devem ter percebido esses últimos dias, justamente por causa disso. A gente estava mais quietinho, assim, né? Mais cuidando realmente desse momento, né, meu amor? A gente ficou parado, acho, desde domingo aí, né? E olha que a gente tem uma equipe zona que nos ajuda,
umas 3, 4 pessoas aí no time que nos ajudam, mas a gente ficou realmente bem parado e reclusos, né, Tica? Acho que foi uma reclusão É, necessária. A gente desacelerou bastante. É engraçado, porque assim, é, eu ultimamente eu não escuto áudio de ninguém na velocidade normal, né? Normalmente. Não, olha, se eu normal, é dizer sempre que a também. dois. Só, Ah, tá, desculpa, meu amor. não, só para concluir, aí você segura aí o comentário dela. Que assim, eu ultimamente eu não escuto áudio de ninguém na velocidade normal, todavia, esses dias, né, a gente foi de reclusão de parar, de desacelerar. Eu tenho um amigo, o Jó, fala assim, William, cara, toda vez que você me manda áudio, eu confiro para ver se você realmente não mandou na velocidade 2 porque você fala tão rápido. Realmente, a gente tem um ritmo frenético, a gente faz muita coisa, né? A gente dá aula na universidade, a gente tem uma empresa tocando, tem gente que trabalha pra gente, trabalha em outros projetos enfim, é muita coisa que a gente faz, né? A gente atende como coach também, ajudando a galera aí pra caramba. Tem um treinamento que a Tiara cuida aí, mentoria. Tem muita coisa, a gente faz coisa pra caramba, gente. É muita vida cabendo em 2 vidas, né? E aí, assim, esses dias foi o dia de reclusão, de parada mesmo, de parada para reflexão, para sentir, para chorar também, né? A gente chorou juntos e separados e juntos e eu sei que para você, Tica, é muito mais, eu falei isso para você, falei isso para algumas pessoas também. Eu sei que para você é muito mais pesado, né? Porque para mulher, porque vocês que carregam, vocês de alguma maneira é meio solitário, né? Esse luto que vocês carregam, você não tem um filho ali, você passa a dor da perda, é muito mais pesado, você não tem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Tanto que o que eu estava tentando fazer e estou, né, ainda me esforçando, é para te dar um ambiente de afeto, de tranquilidade, né? E depois a gente vai, eu vou me resolvendo aqui, mas que foi o que eu tentei fazer durante todo esse tempo também, né? Esse mês aí É. de que você estava precisando de ajuda, de cuidado, enfim. Não, foi. Se desdobrou em 6, como eu disse, gente. Ele foi Foi bem, maravilhoso. Assim, foi desafiador, muito pesado, mas Sil tá mas dizendo que ela também teve um descolamento, que ela engravidou logo no início da pandemia, mama, e precisou fazer reposição de progesterona também. Ficou olha semanas só, deitado, muito similar comigo, né? Amo foi você exatamente nessas. também, Si. Ai, gente, muita gente bacana aqui Depois do chegando, seu repouso a muita gente gente. toma, Girlane falando. Olha, a ideia diz que acha que a gente vai ter gêmeos no próximo. Será? O William tava dizendo que Olha, esse ia ser gêmeos. e ainda quer abrir uma hamburgueria, Thalita. Eu só tô precisando de um sócio, Thalita, viu? A Thalita aí de Jonas. O Jonas. Olha, Vamos abrir uma hamburgueria aí. Lana tá dizendo aqui, ó, obrigada, casal. Mesmo em momentos difíceis, estão usando para nos ajudar. Vocês são mil. Beijo. Diz que o William é polivalente, palpável da obra. É mesmo, viu, Rodrigo? Quem, É quem mesmo. falou? É, Rodrigo. Nier falou Ah, assim: olha, eu tenho tá. uma moça de 15 anos, queria muito ter outro filho, mas tenho diabetes e é muito descompensada. Tenho medo de engravidar agora. Quando tem alguma Vai cuidar. morbidade, assim, tem que ser Acompanhamento. muito cuidado mesmo. Acompanhamento. E acho que é uma coisa importante falar, é isso, né, Tica? Assim, tem a ver com o que a gente fala aqui, o que a gente sempre ensinou. Pessoal, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda em todos os Com níveis. certeza. Físico para o seu filho. Presta atenção, são 3 níveis, tá? Existem algumas linhas que acham que alma e espírito é a mesma coisa, mas não importa assim, se é dicotomia ou tricotomia, não importa. Mas assim, a gente precisa buscar ajuda, às vezes, para o seu corpo tem que estar legal, ajuda para suas emoções e ajuda para o seu espírito. Se a gente pensa no sentido da transcendência, né? Espiritualmente você tem que estar desenvolvido, você tem que pensar para além de você mesmo, que é o que a gente fala sobre sentido, buscar sentido na vida e transcender, tem a ver com a espiritualidade. É isso que, por exemplo, é essa certeza e essa segurança que a gente tem que faz a gente atravessar, por exemplo, esses momentos, mesmo momento de dor, com perspectiva. Mesmo sem compreender completamente, discernir cada detalhe, a gente consegue crer. A gente consegue crer que assim, nós não estamos desamparados, que essas coisas não acontecem aleatoriamente, né? Então, assim, a gente crê, sem dúvida nenhuma. E não é crer que a gente vai ter um outro daqui a pouco. A gente quer muito isso e nós vamos batalhar muito para isso. Mas se não vier também, a gente continua crendo, né? Que nós somos amparados, que existe um amor absoluto que nos envolve. Isso é transcender na nossa concepção. Mas ajuda também para as emoções e ajuda também para o corpo, porque às vezes a gente vê assim pessoas que ela tem uma espiritualidade legal, só que emocionalmente você está pequeno emocionalmente, né? E no corpo também, o seu corpo não acompanha, seu corpo está cheio de limitações.
E aí você precisa de ajuda em todos os níveis. Todos nós precisamos de ajuda. Então, essa é a primeira coisa aí, para quem quer alguma coisa, atravessar os momentos de dificuldade. Em momentos de dificuldade, você está com dificuldade no casamento, está com dificuldade no trabalho, você está com dificuldade em qualquer área da vida, cara, você tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Tem que buscar ajuda, né, Tica? Eu acho que esse é um Exatamente. ponto central, é um E, ponto crucial. e assim, e a outra questão também, né? Só ler o que Sil falou aqui, ó. Depois do luto, que é saudável e importante, compreendi que a melhor forma de honrar essa vida que tinha vindo tão brevemente é me deixar experimentar tanto amor e me deito, e me deixou, deve ser, experimentar tanto amor, era colocar esse amor em movimento. Que lindo, Bacana, cara. Círio! Olha, Que que lindo! lindo, que lindo. Palmas, palmas, palmas. Nossa, E é massa que essa muito, coisa. muito Olha, incrível. É a isso. Silvia é uma É queridona isso. de Recife, é uma queridona, né? E é Querida. esse negócio de amor em movimento, é assim, é porque o amor, ele não pode ser represado. A gente não é Não, uma piscina, né? Meio que assim, não. imagina, não existe. O amor é tão grande, ele é tão grande, e a gente crê que o amor realmente é uma pessoa, né? Eu não sei qual é a sua fé, quem tá aqui. A gente crê que realmente o amor é uma pessoa. Mas ele não cabe em si, né? O próprio poeta já diria, o amor não cabe em si. Você não sabe se é o poeta, se é o profeta que tá falando isso, mas é que o amor realmente não cabe em si. O amor é tão grande que ele precisa ser dividido. E é a única coisa que, quando é dividida, Ele se tem que ser, multiplica. exatamente, ele tem que ser fluido, ele Ele, tem que e deixar não é, exatamente isso que Sil falou não aqui. represa e não é piscina, é fluido, é É rio, é exatamente fluido. isso, é rio. É rio que sai de nós, que se movimenta, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente sabe, emprega, é no trabalho, é nos encontros, é na família, é no que a gente chama de dor, inclusive também, né? Experiência na dor o tempo todo, a E frustração é ali. Mas exatamente tudo isso que eu isso ia falar, meu é esse amor. amor que dá pra gente perspectiva, né, Às Tica? vezes a Perspectiva, gente. só pra concluir, perspectiva é essa coisa assim de, cara, a gente é fruto de amor. A gente, aliás, nós somos seres vocacionados para o amor. Nós nascemos do amor para o amor e somos chamados para o amor. É isso. Não existe uma outra explicação para a vida, né? Que dá sentido à vida, que dá significado, que enche a vida, que faz a vida ser transbordante. E é tão engraçado que, assim, só porque eu concluí isso, é tão engraçado que quando a gente não vive assim, com esse movimento, né, Silvio, que é o que ela está falando, quando isso não movimenta e não sai de nós, a gente se apequena e a vida passa a ser avarenta. E aí tudo que você faz contido. Tudo que você faz, você se poupa. Tudo que você faz pequeno, é mesquinho. Tudo que você faz não sai da gente, né? Não Ah, sai, então e fica quando, represado. e quando você tem essa perspectiva de conter o amor, você fica também com receio da dor. Amor que é contido tem receio da dor e não consegue entender que a dor é Bacana. amadurecimento, a dor é crescimento. Então, quando você fica com esse amor em piscina, digamos assim, né? Ao invés de rio, você fica com amor de alguma forma hedônico, sabe? Um amor que foge de dor, um amor que foge de sofrer, de se curvar, um amor que só atende o Bacana. seu próprio ego, um amor que só satisfaz a você mesmo. Amor que só satisfaz a você mesmo, amor que foge a todo custo de dor, amor que não lida de frente com os dias ruins, que é natural, é um amor Pequeno, né? pequeno Apequenado, que né? nos apequena como pessoas, não É. nos permite crescer e não nos permite contribuir, né? E porque justamente quando você entende, né? E Sil foi linda em falar isso aí, foi E é incrível o que legal ela porque falou. ela tá falando uma coisa assim, de quem viveu essa situação. A gente não tá Sim, teorizando, né? A sim, gente não ela tá não tá teorizando. teorizando, não, ela A tá gente tá dizendo falando assim, olha, de alguém de que também perdeu uma vivência. criança e que perdeu uma criança também, um bebê. Teve uma perda exatamente como a gente, né? Então, e assim, e quando você tenta fugir demais da dor, você tenta, né? Não pode sentir a dor, não quero sentir a dor, não pode sentir a dor de jeito nenhum. Ah, não, não, dor é ruim, você tenta afastar isso de qualquer forma. Você não aprende sobre o amor de verdade, né? Você não aprende, você não cresce de verdade. Você não, inclusive, você não consegue valorizar e entender
Porque eu acho que a dor também nos faz ressignificar outras coisas. A dor nos faz enxergar as coisas que você já tem, inclusive, de uma outra forma, né? Te faz, inclusive, se curvar à dor das outras pessoas. Porque, assim, por mais que quando as Seja pessoas me falavam empática, né, e coisas ruins, generosa. eu sentia e falava, poxa, sinto muito, tal, imagino sua dor, mas eu não sabia o que que era, até passar. E olha que você é uma das mulheres mais, é uma das pessoas mais empáticas que eu conheço na vida. Pois é, mas é diferente. E essa dor traz pra gente isso também, né? Esse amadurecimento. E até o amadurecimento de fé, o amadurecimento de esperança, que é isso que a gente estava falando. Porque ter esperança e dizer que tem fé quando tá tudo ótimo, tudo lindo, é muito fácil. Porque, na verdade, você não está falando de uma esperança fora da circunstância. Você não está falando de fé no que você não vê. Quando você tá tudo ótimo, sua fé e sua esperança, na verdade, só tá fixo ali nas circunstâncias que você está enxergando. Mas quando você passa pela dor, quando as coisas não estão bem, quando você não está bem, ainda assim seu coração é regado por esperança, é aonde você se entende. Cara, minha esperança não está aqui, minha esperança não está nas circunstâncias. Minha esperança está para além disso, né? Exatamente. A Robertinha tá Madalena lembrando que acho que Mello. vai vir Gêmeos no próximo. Quem Ah, que sabe? bacana. Quem sabe, né? A gente Quem sonha muito com isso. De sabe? repente, a Ó, o Madalena Priscila falou Mello. aqui, ó. Eu vejo Ah, isso em vocês, amor em movimento, em forma de testemunho. Deus abençoe muito vocês, meus queridos. que E ele massa, tem que lindo. sustentado vocês. Amém, tem mesmo, Que, viu? Tem que sustentado lindo, que muito. lindo. Obrigado, viu, Virginia, pelas palavras. Assim, é massa. A Madalena Mello falou assim: eu perdi dois, é muito triste. Você vê o tanto de gente que perdeu, né, Tica? O tanto de gente assim que perdeu. É engraçado que. Eu parei de escutar, Tica. Você tá falando alguma coisa aí, não, né? Não, Você tá só lendo. Ah, tá. É porque eu tava só, olhando por outro só retorno lendo aqui, com os tá, foi mal. olhos. Vai lendo aí, tem muita coisa legal. Só pra falar uma coisa aqui, a Patrícia, né? A Patrícia é aluna lá da mentoria. Tica tem uma mentoria aí para mulheres, né? Comunicação para um casamento que dá certo. E a Patrícia participa lá. E a Patrícia está realmente enfrentando um desafio grandioso, né, Patrícia? Grandiosíssimo. Mas, assim, é o que Tiara falou, é o que Silvia está falando aí também, é o que todo mundo que perdeu alguma coisa, a Lideia falou aí, tem uma galera aí, gente. E todo mundo que vive de alguma maneira, que tá caminhando, né, vai perder alguma coisa. A vida não é sobre o que a gente ganha, é sobre perdas, né? Existem as perdas necessárias. Inclusive, é um livro muito que a gente recomenda, da Judith Viotics, lá, Perdas Necessárias, né? Existe esse termo aí. Se a perda pode ser boa, ninguém quer perder, ninguém quer passar por isso, ninguém sonha, ninguém deseja conscientemente experimentar a dor. Só que o que é o fato? Se a gente olha até para a história, você vai ver até para a história, para a psicologia, né? Você vai ver, por exemplo, assim, que Freud, que é o pai da psicanálise, Freud é um cara, é um teórico, se você for olhar para a vida dele. E aí você olha para a vida de Frankl, Viktor Frankl, que vem depois dele umas três, na terceira escola, né, de Viena lá. Você vê o que o Frankl vive. Para quem não sabe aqui, o Freud é o pai da psicanálise, fala um monte de coisa legal, traz muita questão lá, só que o Freud, ele flerta muito com o niilismo, né, com o pessimismo. O Frankl tem uma experiência de vida absurda, que é levado para os campos de concentração, enfim, vê um monte de desgraça durante 2, 3 anos. E é um cara que fala sobre sentido, sobre propósito. Na realidade, parece que ele teve até um convite para depois ensinar nos Estados Unidos na faculdade, assim, ele não vai para ficar com a família, enfim, tem uma história muito sinistra, fora que ele é levado para campos de concentração, e ele não vai para servir como médico e terapeuta, não. Ele vai para ser também, para trabalhar, enfim, e numa situação absolutamente difícil ali. Outro livro que a gente sugere a leitura, que é Em Busca de Sentido, né? Nossa, e a E história aí é o que muito é muito forte, a história bonita, é muito porque linda. é muito bonita, é muito linda, porque assim, uma É das coisas que muito ele linda. fala, e uma das coisas que o Viktor Frankl fala, é muito legal, que assim, ele fala que a dor também, ela nos dá sentido, né? O trabalho, o amor e a dor. O trabalho, o amor e a dor.
Ou seja, a dor é uma experiência humana absolutamente democrática. Todo mundo vai experimentar, todos Na nós vamos verdade, experimentar. é isso que eu estava falando, amor. A vida tem muito a ver com dor. Você está perdendo, a gente está perdendo durante todo o nosso processo de crescimento. E não existe crescimento sem perda. E é uma coisa que aqui em casa a gente conversa muito, trabalha muito com Yasmin. De não impedi-la de sofrer, de não impedir Sim. ela sabe? Porque isso faz parte do amadurecimento. Às vezes a gente fica nessa loucura de não, eu não quero que minha filha sofra o que eu sofri. Tá, algumas dores eu não quero que ela passe mesmo, mas a dor da vida é natural e Claro. na vida que ela passar, ela vai amadurecer. E na verdade a gente quer até que ela amadureça, cresça e seja uma mulher forte, né? Uma mulher forte, eu digo, do ponto de vista de consistência humana. Porque Exatamente. você vai ver que não experiencia essa dor, não tem a consistência humana sólida, né? Assim, de alguém que tenha tenacidade na alma, nas emoções. E isso tem que ser construído. Então, assim, a gente não facilita muito a vida dela, digamos assim, né? A vida dela é muito mais fácil que a nossa quando era criança, é claro. Com certeza. Mas ela tem responsabilidade. Ela, assim, para fazer as responsabilidades, para tentar. Qual que é a sua? Difícil. Qual que é a minha responsabilidade, mãe? Responsabilidade. Ela já sabe qual que é a responsabilidade dela. E às vezes é muito isso, sabe? Às vezes a gente olha para a dor só como, não, eu tenho que evitar, ou não quero nem lembrar disso. E na verdade, assim, a dor tem muito mais a nos ensinar do que muitos momentos de vitória, né? Na verdade, até algumas conquistas na verdade, ninguém, que a gente chama de conquista, na verdade, Chica, ninguém, só sabe o que eu acho? por causa das dores, das derrotas. Que antecederam, né? Que antecederam. Inclusive, Chica, eu tenho convicção que ninguém cresce depois de uma comemoração, celebração, festa. Ninguém se torna um ser humano mais consistente, mais forte, mais preparado, que olha a vida em perspectiva, sabe? Mais cheio de esperança. Ninguém. Só que eu acho que a dor, ela pode fazer isso com qualquer pessoa. Todo mundo conhece alguém aqui que experienciou dor, só que no meio da dor a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente se fecha, se reclui durante tempo demais, durante algum tempo tá tudo bem chorar, viver o luto, sabe? E não fala para as pessoas não chorarem não, gente, isso é muito ruim, isso é muito chato, né? Não fala, não chore não, deixa chorar, tá tudo bem. Até um parente, né, da Tiara falou com ela assim, olha, uma pessoa muito querida, falou assim, eu não te liguei antes porque eu não sabia o que falar. E alguém muito próximo, a gente sabe que o repertório, o vocabulário emocional dele é muito pequeno, dessa pessoa. Só que não sabia o que me falar, tava com medo de me ligar. Com medo de ligar, tava com medo de te ligar. Só que o que é a coisa mais importante quando você experiencia uma dor, ou você tá lidando com alguém que perdeu, né, um amigo que perdeu o pai, a mãe, que perdeu, sei lá, uma perda profunda. Você não precisa falar nada. Inclusive, as coisas mais profundas que a gente recebeu foi pessoas falando assim, cara, eu queria estar aí para te dar um abraço. Só isso e mais nada. Porque cognitivamente você não vai processar, cognitivamente você não tem condições de processar isso no meio das dores. Não tem condição. Então, assim, mas receber afeto, o abraço, o carinho, a presença, né? Essa troca de, olha, você não tá só. A gente recebeu muitas mensagens carinhosas. Muitíssimas. Não, mas muitíssimas. E aí a questão é que, assim, a gente acaba se fazendo, todos nós, inclusive a gente que tá aqui, você vai ver que, assim, a nossa missão no mundo é servir. Mas eu quero descobrir meu propósito. Seu primeiro propósito é servir. No sentido de que, assim, se você serve, tem um monte de gente sofrendo em sua família, na sua casa, no seu trabalho, um monte de gente, todos os dias. Você não sabe o que as pessoas passam na intimidade. Você não faz a menor ideia. E aí é por isso que a gente não pode julgar ninguém. Então, assim, isso faz com que a gente, primeiro, desista dos julgamentos, da acidez que às vezes a gente trata as pessoas. Por isso que realmente as pessoas falam, nossa, mas vocês só estão bem-humorados o tempo todo. E é verdade, porque a gente só tem motivo para sorrir o tempo todo. E isso ajuda as pessoas, né, que tá passando ali. Não é você botar um sorriso falso no rosto, não, galera, mas assim, é você poder, de alguma maneira, tocar a vida de alguém. Tocar a vida de alguém, todos os dias. E todos os dias você tem contato com alguém. Imagina se você toca, você deixa alguma coisa de você ali, alguma coisa de alguma maneira na vida de alguém. Isso vai fazendo, sabe? Isso vai ecoando. E é isso que é amor em movimento, né? Que a Silvia falou anterior. Amor não é sentimento. Amor
não é um sentimento. O amor é um verbo, o amor é uma ação. Você ama quando você abraça, você ama quando você fala uma palavra, sabe, de esperança para alguém, você ama quando você doa, você ama quando você mete a mão no bolso e doa dinheiro, quando você doa afeto, quando você doa generosidade, quando você doa o ouvido, quando você doa seu tempo, enfim. É isso que é amor, né? Então, assim, nesses momentos de dores, como a gente passou, as coisas que mais marcou foi realmente isso, assim, essas coisas de, pô, eu queria estar aí, ó, eu quero te dar um abraço, ou vou te dar um abraço, sei lá, essa coisa da presença, só porque realmente Meu não bem. dá pra você racionalizar, não dá pra você construir muito argumento em cima da dor. Quando, no caso, é porque a gente tem uma caminhada, né, Tica? A gente tá passando por tudo isso, tá sofrendo. Vocês acham que não tá sofrendo? Tá, a Tiara tá bastante, a gente ainda, né, Tica? A gente fecha o olho e lembra daquela As cena. madrugadas têm sido desafiadoras. Exatamente. Fecha o olho e a gente lembra daquela cena. Foi uma cena pesada, sabe? Assim, a cena pesada mesmo que a gente viveu, né, Tica? Juntos, a gente tava juntos bastante. Graças a Deus. Então, isso foi providencial também, a gente tava juntos ali. E a gente fecha o olho e isso vem à tona, fecha o olho. E assim, a gente nunca vai esquecer disso. Você não vai esquecer do que passou, essa é a questão. Você nunca vai esquecer do que passou, né? Alguém me mandou uma mensagem há pouco tempo atrás, assim, eu tava dando aula, terminei uma aula, um amigo falando, cara, eu vi um negócio aqui, me ajuda aí, o que eu posso fazer e tal. Eu falei, ó, você nunca vai esquecer isso que passou. Nunca. Só que a gente pode ganhar, essas coisas vão ganhando outros olhares, na medida que a gente vai tendo perspectiva. E perspectiva é isso, é buscar sentido, é olhar para além dos sentidos. Ô, Os meu bem. nossos sentidos nos trai bastante, né, Tica? Muito, E muito, uma muito, coisa muito. assim que me veio que agora, assim, eu acho que muitos casais que passam por isso acabam se distanciando, né? Eu carrego comigo a percepção de que isso acontece também porque eles começam a tentar se isolar, tentar viver a dor sozinho, né? O medo de não sobrecarregar o outro, o medo de enfim, e passar por essas dores sozinhos e se isolar, eu acho que é um tiro no pé, né? Porque assim, a perda, por mais que cada um vai ter uma perda, eu perdi uma coisa, o William perdeu outra coisa, né? Yasmin perdeu outra coisa, mas querendo ou não, uma perda familiar também. E eu acho que quanto mais esse apoio também é junto, né? Quanto mais o casal entende isso, eu acredito que mais fortalecido eles conseguem sair de uma situação dessa, né? Eu vejo muitos casais às vezes se isolando. E não só nessa situação de perda, por exemplo, numa situação de traição, numa situação de dívida financeira, né, de problema financeiro dentro de casa, em várias situações de dor, situações terríveis, devastadoras para um ou para os dois, enfim. Eu acredito que quando a gente para de justamente compartilhar, que a gente não deixa outras pessoas entrarem, outras pessoas estarem ali com você, te ajudar, né? Dividir mesmo o peso, essa dor. Eu acho que isso é tão prejudicial, tão prejudicial. Eu não sei quem está aqui, eu não sei o que está passando, mas assim, se você estiver passando por qualquer dor, lógico, respeite o seu luto, vá no seu tempo, mas não se Não fique permita sozinho. fechar. Não se Bacana, Tica. permita fechar. Permita as outras pessoas entrarem, sabe? Permita as outras pessoas compartilharem com você. Permita as outras pessoas estarem perto. Talvez nem todo mundo vai ter habilidade de estar perto, eu sei, mas permita. Ainda assim, ainda que algumas pessoas não vão ter a melhor habilidade do mundo para falar A o que maioria sente, não tem, né? A maioria não né? tem. A maioria não tem Mas trato, não tem sensibilidade, não tem repertório. respeitando o seu tempo, respeitando o seu limite também, se não for o momento que você estiver bem para ouvir, para receber algumas coisas, mas na medida do possível aceite, porque, gente, como todas as palavras de carinho, as mensagens que a gente recebeu, os abraços que a gente recebeu, sabe? Como isso fez diferença pra gente, como isso vem sendo bálsamo, assim, sabe? Eu vejo o agir de Deus mesmo, assim, através das palavras de cada uma das pessoas, através de Carol, que tá aí, ó. Ó, Carol, Carol é uma querida. Beijo, Carol, obrigado. Carol, na verdade, foi quem. Ô, minha flor.
Carol foi quem, na realidade, no domingo à noite, né, quando começou tudo, a gente só deu um grito, Carol, é vizinha nossa no prédio, Carol desceu correndo aqui, ela nem, né, já chegou e pegou tudo, Yasmin tava Não, Carol dormindo. tem sido Engraçado, foi maravilhosa desde maravilhosa, o viu? Um beijão, repouso, Carol. tá ajudando a Deus te gente abençoe, assim. minha querida. E às vezes a gente não sabe de onde vem, né? E as pessoas, quando você dá abertura, e às vezes quando você pede, às vezes as pessoas estão ali dispostas, mas a gente não pede, a gente não abre a boca para pedir, a gente não abre a boca para compartilhar. Na semana passada tinha uma amiga minha que veio aqui, ela falou assim, Tiara, eu queria conversar com você, É verdade. porque eu queria me vulnerabilizar, e eu Foi percebi no que eu não sábado, né? Foi no sei. sábado. Foi no sábado, assim, ela pediu uma conversa, E eu enfim, fiquei uma fala pensando contigo. sobre isso, assim, às vezes a gente se fecha. A gente não, a gente fica com medo da nossa dor adoecer os outros, não sei, a gente fica com medo da nossa dor ofender os outros, não sei, né? Aí a gente às vezes acaba se fechando e querendo viver essa dor sozinho. Respeite o seu momento de viver algumas coisas sozinho, mas não se feche, gente, sabe? Compartilhar, dividir, trazer gente para perto. Gente, isso é providencial. A gente não foi feito para viver só. A gente não foi feito para sentir as dores sozinhos. Então, assim, traga pessoas são um remédio também para as nossas vidas, assim Ah. como às vezes pessoas são venenos, as pessoas Mas na também verdade trazem dor, é só né? trocar, né, Tico? Tipo, assim, eu digo, são as pessoas que realmente, E isso, Gi, é justamente com isso, com vergonha, medo medo de de ser ser enfadonho. enfadonho. Mas Exatamente, sabe o que é engraçado? exatamente. Mas sabe o que é engraçado? É engraçado que, assim, essa rede de apoio, né, Silva? Com certeza, o capital social de apoio é tão importante, gente, é tão importante que olha só que coisa engraçada. Clare, beijo, Claro, viu? Porque querida, Clare também obrigado, viu, passou pelo por isso, cuidado. viu, amor? Mandou Passou, mensagem. né? Na Obrigada, verdade, querida. ela é uma pessoa que a gente sempre admira, né? A Clary passou por uma Eu sei. experiência profunda, né? Enfrentou, venceu um Por isso que é câncer. um ser A humano lindo, né, Patrícia, meu bem? exatamente, a Patrícia, que é a aluna nossa, a Clary venceu um câncer aí pesadaço, cara. É uma mulher bacana, vale a Patrícia, pena seguir ela. verdade. Segue Meu ela, nome é viu? Clare. Clareando Relacionamento, segue ela lá, ela é uma menina bacanérrima, tá? Então, o que acontece, pessoal? Olha só o que eu ia falar, que assim, é engraçado que essa coisa de não ser enfadonho pros outros, as pessoas que mais servem, olha só, as pessoas mais bondosas, generosas, às vezes até as pessoas sofrem de um certo bondadismo. As pessoas são tão boas, são boas. Elas estão para todo mundo, só que essas pessoas são as pessoas que mais têm dificuldade, às vezes, de pedir ajuda. Por quê? Eu tô Por vencendo quê? isso. Por quê? Engraçado. Por quê? Porque assim, você só está acostumado a dar, você nunca está acostumado a receber. Né? Você não está acostumado a receber. Então você quer salvar todo mundo, mas você não se deixa ser salvo, né? Você não se deixa, se permite ser vulnerabilizada também, né? Se vulnerabilizar. E realmente, assim, gente, pessoas são remédios. Às vezes, se não é para você, é porque você não está perto das pessoas certas. E é claro, as pessoas é escassa a quantidade de pessoas maduras que pode te escutar, que você pode rasgar o coração, que você pode ser você. Né? Você tem que ter bons amigos, inclusive. Saber E aí, escolher, né? saber Os escolher, amigos para quem você se tem abre, alguns que claro. são âncoras realmente, tem uns que são âncoras que deixam você preso, que te sugam, que drenam pra caramba, mas você tem que ressignificar a sua geografia relacional, né? Encontrar pessoas que realmente assim extraiam de você o melhor, que te incentive, que te leve adiante, que claro, que seja honesto e brutalmente honesto, não fale o que você está querendo ouvir, mas que seja honesto com você. É esse tipo de geografia que você tem que ter por perto, sem dúvida nenhuma. Se você não tem na sua cidade, você vai para a rede, você segue gente boa, dessegue quem não te traz, quem é tóxico para você, dessegue, sai fora, dá de seguir, Não sai fora e vou. segue gente boa. A gente fala assim, mas tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, assim, tem muita gente ruim, você só vê gente ruim, é porque na sua geografia relacional ela tá tóxica. Você não tem perspectiva. Então, assim, nós não temos do que reclamar, a gente tem tanta gente boa. Mas por quê? Porque a gente, né, consegue perceber e ver, pô, tem muita gente bacana. Então, assim, Tiara falou uma Amor, coisa que me chamou a a atenção, Regina até eu está queria falar dizendo uma assim, coisa. ó, que ela está vivendo uma Fala. dor de um divórcio e só o apoio dos amigos da minha família tem me fortalecido para aguentar. Regina, minha querida, muita força para você, viu? Eu sei que a dor de um divórcio, assim, eu É nunca me pesado, né? divorciei, mas eu sou filha de pais divorciados e eu sei a dor que a minha família viveu, né? Que eu vi minha mãe vivendo, enfim.
Eu sei que não é fácil, tá? Muita força, minha querida, muita força e perspectiva. Traga para o seu coração muita esperança para você ressignificar justamente essa dor, aprender com essa dor. Você pode crescer muito com ela, né? E isso é um luto, né? Carol falando, é um luto, é exatamente É um um luto, é um luto, aperto, né? exatamente, é um Principalmente que a luto. pessoa está acostumada a conviver durante muitos anos, então de repente há Exatamente. uma quebra súbita, e assim, enfim, Sonhos, continue. é um luto de sonhos, de projeto, de uma vida juntos. É isso que a gente tá falando de perdas. E aí uma coisa que me chamou a atenção, eu tô doido pra ir no banheiro, eu vou contar isso. Eu vou no banheiro e vou voltar pra contar isso. Continua conversando com a galera aí, Ti. Você vai agora ou você vai depois? Eu vou agora e vou voltar pra contar um negócio sobre Yasmin, tá? Que me marcou muito. Pera aí que eu quero contar pra Tá. vocês. Pera aí, galera. É... Por que que você... Tá. Então, gente, mas aí falando dessa questão de se fechar, e é justamente isso que Carol falou, né? A gente precisa aprender a se vulnerabilizar. É exatamente isso, gente. A gente precisa achar gente boa e trazer gente boa para perto da gente, para a gente se vulnerabilizar. Às vezes as pessoas ficam, né, criando aquelas coisas, prefiro bicho do que gente. Gente, eu amo bicho, sou super defensora de animais, tá? Tem cachorro, quero ter mais um monte de cachorro ainda. Aprendi a me apaixonar por gato também, enfim. Mas assim, gente, a gente não pode tirar o olhar de que somos seres relacionais e relacionais com pessoas e que precisamos de outras pessoas. Inclusive, a dor dos outros nos ensina muito. Quando a gente convive com pessoas que estão passando por algumas dores, também a gente aprende muito, a gente se desconstrói muita coisa, a gente aprende a olhar para a vida com uma perspectiva diferente. Então, assim, não vivam a dor, se permitam viver a dor, mas não se permitam adoecer durante a dor. Em que sentido? Adoecer de se fechar, adoecer de não compartilhar, adoecer de não deixar pessoas levarem a carga junto com você, porque a carga se torna muito mais fácil quando você deixa, porque tem muita gente, às Quando vezes, você divide, que né? está disponível para carregar com você, que tá ali do seu lado querendo, né, te ajudar, mas você se fecha, você não permite isso, você não se permite vulnerabilizar, você se permite, né, se abrir, trazer pessoas para perto, e a gente precisa ter, sabe, ainda que você tenha sofrido alguma decepção com uma pessoa, mas, gente, não existe só essa única pessoa que te decepcionou no mundo, né? Ainda que algumas dores que a gente sinta venha justamente de outras pessoas, pela relação que você tem com outras pessoas, mas isso não quer dizer que todo mundo é veneno, né? E a gente tem que trazer isso Bacana, forte à memória e ter bacana, muita bacana. clareza disso. A Silva falou que, ó, Ti, que é isso. Sentir a dor e não deixar que ela vire sofrimento. É exatamente essa coisa, de você passar pela dor sem adoecer, né? Sem se Exatamente. sucumbir. Você vai sentir Carol dor, falou que a sinta. pandemia mostrou muito isso pra gente, né, amor? Quanto pessoas são importantes. Bastante. Bastante, bastante. Na verdade, a coisa mais importante, na boa, né? A coisa mais importante são pessoas. O que a gente tem, coisa não, né? Mas o ativo mais importante são pessoas. O que formam famílias, o que formam empresas, o que formam instituições, o que formam Uma lares, sociedade. o que forma uma sociedade, o que forma uma igreja, o que forma um bairro, o que forma uma universidade, uma escola. Gente, são pessoas, não adianta. E assim, esse negócio, se você não gosta de pessoas, cara, você tá brincando, né? Você tá de brincadeira na vida. Se você não entende pessoas, então assim, no mínimo a gente tem que procurar entender de pessoas. Como assim? Entender de você mesmo. Entender da gente mesmo. Né? Olhar pra gente, Lília, querida, olha, Lilian, coisa boa. E só beijo. gente boa chegando. Então, assim, é o que Silvia falou, é passar pela dor sem adoecer. Todo mundo sente dores, e às vezes diárias. Uns duram, parece que um pouco mais, outros um pouco menos. E aí, eu acho que é uma coisa importante, eu quero contar sobre Yasmin, me lembra disso, tá? Me lembra disso. Conta de Yasmin, amor. Lili aí também, eu conheci muitas pessoas maravilhosas. Lili também é aluna lá da mentoria, né? Bacana mesmo, muito massa. Só gente boa, Querida. gente. Eu ia contar o seguinte, foi um momento muito forte, que assim, eu e Tiara, a gente estava procurando uma maneira de contar para Yasmin. Por quê? Porque ela desejou muito também, né? Ela perguntava... Ela orou muito. Ela orou muito e ela desejou muito, irmãozinha, irmãzinha.
E ela pediu muito, e tem uma hora que ela ficava assim, ah, papai, mas não vai vir mais não, ô mãe, não vai vir, filha, calma, não é assim, calma, 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 enfim. E aí, de repente, né, a gente, enfim, aconteceu a perda, e aí a gente ficou procurando, caramba, a gente ficou pensando como é que falar pra ela, como falar pra ela, como falar, e aí a gente contou. Do jeito que a gente contou que estávamos grávidos, né, a gente foi buscar ela, eu e Tiara, só que lá foi de bicicleta, agora a gente não conseguiu de bicicleta, mas a gente foi para um passeio, eu e ela, sentamos três, a gente falou, ó, a gente não pode poupar ela também do sofrimento, a gente tem que botar ela junto, família, ela vai sentir, ela já vai entender de perda também, né? A live é sobre perda, ela vai compreender o que é uma perda também, no nível dela, para a idade dela, para o momento dela, mas ela também vai passar por isso. E é muito interessante que ela estava falando muito de morte nos últimos dias, né, Mamãe? A gente tentando Curiosamente, Curiosamente, ela tava. Quando eu saí com ela no domingo à noite, quando eu saí com ela, né? Acabei indo pra igreja, a Tiara não foi. E aí, assim, tava de repouso, obviamente. Aí ela perguntou, papai, e ela formula bem, o que significa morte? O que significa? Meu Deus, não dá nem tempo de falar, deixa eu falar com essa menina. Ela tinha falado, enfim, não sei onde é que ela viu, escutou isso, mas ela, por algum motivo ela tinha falado. E aí, assim, a gente pensando posteriormente como é que nós vamos falar pra ela. Enfim, a gente foi e falou, né? Conversando com ela, sentamos com ela, e aí falamos para ela. E, cara, realmente o olhar dela quando a gente contou foi, nossa, foi muito pesado, né? Porque ela, Tica falou com ela, não, olha, Papai do Céu vai nos dar outra. Aí ela falou, não quero outro. Nossa, cara, assim, na hora, né, do jeito dela. E aquilo realmente foi muito forte. Nossa, foi um momento que, assim, a gente chorou juntos, os dois lá, e ela sentiu também, né? Mas daqui a pouco ela, do jeito dela, saiu. Na hora ela falou que não queria, chorou, ser, né? chorou, e aí, assim, isso destruiu a gente naquele momento. E depois ela saiu, enfim, saiu, foi brincar. Mas o que eu ia contar é que, assim, a gente pensou, né, a possibilidade, nossa, vamos deixar para contar mais para frente, não vamos contar não. Eu pensando comigo, como é que a gente vai fazer isso? Mas o legal é essa parada de que ela também é treinada nisso. Que ela também tem essa coisa de, olha, a gente ganhou junto e a gente perdeu juntos. E nós vamos passar por isso todo mundo junto, sentindo. Aí, no mesmo, não sei se foi no mesmo dia à noite, né, que ela tava falando, o bebê tá na barriga da mamãe, o bebê não sei o quê. O bebê não tá mais na barriga da mamãe. O bebê não tá mais. Ela falou depois mais algumas vezes sobre isso, né? E aí ela falou assim, mãe, mas por que o Papai do Céu levou o bebê? Eu falei, filha, mamãe não sabe te explicar. A mãe também não sabe. Aí ela falou, mãe, mas por quê? Por que ele quis levar o bebê? Eu falei, amor, não sei. Aí ela falou assim, eu já sei. É porque Papai do Céu amava muito ele. Aí, como Papai do Céu amava muito ele, Papai do Céu queria ele para pertinho dele. Aí ele levou ele lá para pertinho dele. Olha que formulação. Uma estrelinha. Mas tá tudo bem, viu, mãe? Depois ele vai mandar outro pra gente. E ontem ela orando também na oração, ela falou, Papai do Céu, cuida do bebê que você levou. E é muito interessante, porque se a gente contou que Papai do Céu tinha levado para morar perto dele, que agora tinha virado uma estrelinha, que para a idade dela seria alguma coisa... Tá tudo bem, né? Acho que é o mais razoável dentro do universo simbólico que ela consegue compreender, né? Mas foi muito interessante que a partir disso ela foi criando as coisas, assim, ela foi relatando. E aí, na hora de orar, ela orando por mim, para minha cabeça melhorar, orou pelo papai, orou por ela. Aí ela orou, Papai do Céu, e cuida do neném que o senhor levou aí para morar com você agora. Foi assim, exatamente isso. A gente está deixando muito assim, no tempo dela, dando liberdade dela falar, sem podar ela também de falar, né, do que ela precisar falar, mas também sem ficar o tempo todo falando sobre isso para ela também, né? Sim, mas sim. Ela é muito bonitinho, a forma como ela elaborou isso, a forma como ela tá lidando. E você falou uma coisa muito profunda que eu acho que é o que a gente atravessou, né, Tica, nesses dias, que assim, que essa coisa de gente de unidade, né? Isso, na verdade, nos deixou mais num nível de unidade muito mais profundo. A gente tem uma relação
bacana, né? O relacionamento PhD, na realidade, não é um negócio, não, galera. É fruto de uma experiência mesmo, né, Tica? Nossa, assim, Sim, de 17 anos juntos, tal, nossa caminhada, tal, enfim. Então, esse relacionamento PhD, na realidade, é fruto disso. Enfim, né? Quem está próximo sabe, conhece como a gente se trata, como a gente vive, mas esses momentos trouxe ainda mais proximidade, né? Muito mais, assim, um senso de finitude da vida, no sentido de que realmente as coisas que mais importam, mais importa, a gente já tem. A gente já tem, né? E a certeza diante do mistério, que é o que a gente até escreveu, né, no post, assim, a certeza diante do... Porque é um mistério. Como é que você explica? Ah, é uma seleção genética, o embrião... Tá, do ponto de vista médico, eu consigo até explicar, mas não dá para você justificar, não dá para você discernir completamente, né, essa roda toda, esse caminho. Por que não com mais meses? Por que não com menos dias? Por que tinha que ser exatamente naquele dia? Enfim, a Dia dos questão... Pais, inclusive, Dia né, dos amor? Pais, por que tinha que ser no Dia dos Pais, né? Começar assim e terminar assim no Dia dos Pais, né? Enfim. É, é mistério. E diante do mistério, assim, a experiência que a gente passou foi de uma compreensão, pelo menos para mim agora, né? Eu tô falando para mim, e saltou mais aos meus olhos ainda, que para mim já é muito presente essa noção de família, do quanto realmente esses últimos meses, assim, eu me desdobrei, né? Me trabalhei igual um burro de carga. Mas assim, com muita felicidade, sem reclamar, né? Com muita felicidade, em todos os dias, assim, cuidando, servindo, porque para mim, preciosidade, você e Yasmin, para mim, meu bem, né? É um presente, na realidade, é um privilégio para mim, de Deus, poder ter uma família dessa que eu amo e realmente que eu tô disposto e treinando, né? Inclusive, todo dia indo pra academia, treinando, voltei pro jiu-jitsu para ficar forte, o corpo também, para aguentar as emoções, o corpo e o espírito, para quê? Para realmente proteger vocês, cuidar de vocês, honrar vocês, me doar por vocês, assim. E a noção foi que, assim, a vida da gente é muito frágil. O bebezinho, né, era frágil, mas a gente também é muito frágil. Então, assim, por isso que a nossa confiança tem que transcender o tempo todo. E os dias, claro, gente responsável vai sair para trabalhar, tem que sonhar mesmo, tem que empreender, você tem que, sabe, buscar progredir do ponto de vista da própria vida. Só que assim, você não pode perder de vista que não é lá, é todos os dias. Assim, as coisas mais preciosas a gente já tem. Tem a ver com as pessoas que a gente tem do lado. Né? Eu estou falando para mim, eu tenho certeza que é Exatamente, todo mundo aqui. As coisas exatamente. mais mais preciosas, a gente já conquistou, já tem. Então, assim, como é que a gente vai murmurar, né, contra Não os tem. céus? Não dá. É E por simplesmente, isso olha, é tem que a mistério gente e diante do por isso mistério que a gente, e por a isso que a gente gente propõe esse trabalho que a gente propõe aqui, que a gente sabe o quanto que a relação amorosa, essa convivência da relação amorosa é fundamental para a vida e é importantíssimo um seio familiar e o quanto que muitas vezes são pequenos ajustes que precisam ser feitos, né? Algumas mudanças que podem e devem acontecer para que vocês consigam viver, né, melhor, quem está nos acompanhando, que tem buscado isso, quer se comunicar melhor com o marido, quer ter uma relação melhor. E é por isso que a gente faz o que a gente faz aqui. É justamente certos disso, que ó, em um momento não vai ter mais o que ser feito, né? Tem um momento que não cabe a gente a fazer nada mais, né? Mas é, no que você pode, né, aprender a desenvolver uma relação amorosa florescente para você, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Isso é a coisa mais preciosa da vida. e Gilane não falou um se conter, negócio né, que eu achei Tica? incrível, amor. Legal, legal, bacana. Bacana, eu li isso, também me chamou a Só a atenção pra fé de uma caramba. criança é capaz de encurralar Deus dessa forma, né? Já que você levou, agora cuida do bebê aí. É Foi exatamente exatamente. isso, que profundo. Aonde nós É, perdemos essa ousadia, dessa é, segurança em indagar. na, na verdade, Exatamente. É na lindo de verdade, a gente ver. não. Eu acho que a gente perde porque talvez a gente não tenha a espontaneidade, né? E a singeleza do coração da criança. É, A gente tá tão armado, tão encharcado de pré-concepções, porque a nossa explicação é só o seguinte: a gente não tem explicação nenhuma, né? Mistério, e o mistério
Eu digo do ponto de vista do que nos aconteceu e de algumas perdas, né? De algumas perdas. Então, assim, cara, você não tem explicação. É simples. E aí o coração dela é cheio de criatividade, é cheio de leveza, é cheio de. Não tem acordos nenhum, né? Com nenhum esquema religioso, enfim, porque eu acho que a nossa relação com Deus ela é muito mais religiosa, a maioria de nós, do que necessariamente livre, né? De pai e filho, de filho que abre o coração e fala, ó, não entendo mesmo, não entendo, né? Não entendo, tô triste, vou chorar pra caramba, não consigo crer da mesma maneira. Enfim, essa sinceridade, essa leveza, essa espontaneidade é realmente do coração de criança. Eu acho que por isso que Jesus fala o que fala, né? Olha, se vocês não forem como uma criança, vocês estão tudo perdidos, gente. Vocês estão tudo perdidos se vocês não forem uma criança, né? Com singeleza, com espontaneidade, com entrega súbita, né? Assim, ao inusitado. E engraçado. E é tão legal que, assim, para a criança não tem um futuro longo e não tem um passado distante. A criança, ela vive com um senso de presença muito grande, que a gente não tem, né, Muito Tica? grande, E é isso que eu tava muito falando, assim, grande. que pra mim esses dias foram muito resgatados, assim, essa coisa de que, cara, as coisas mais preciosas a gente tem. E nela, né, com Yasmin, a gente aprende essa coisa, assim, da presença plena, da presença absoluta, né? Olha, tô aqui, papai, mamãe, enfim, tô aqui. Enfim, é isso, né? A Railene tá aqui também, ó. Não está contaminado, né? A, a, a Ana falou. Carol. E Carol, é porque eu tô sem óculos, então eu tô lendo aqui do lado aqui e tá ruim de ler. Madalena falou É assim: que aconteceu a se eu botar mesma o coisa óculos, quando não, eu não vem, falei não. para o meu filho que a irmã dele não estava mais conosco, né? Com nós. Ele chorou muito. Imagina, Madalena, meus sentimentos para você também, tá, minha querida? É, É pesado. gente, essa é aquela live das perdas, né? E a gente tá contando a experiência aqui. A Railene também chegou aqui e falou: eu não creio em mais nada. Porra, isso é sinceridade, né? Do coração. Assim, geralmente a nossa, a nossa experiência, e aí, como eu falei, que eu estava citando, por exemplo, três teóricos: o Freud, depois o Adler, que vem depois dele, e depois o Frankl, né? Você vai ver que o William James, que é um outro psicólogo americano, fala uma coisa assim, ele fala que olha para a biografia das pessoas, que a biografia delas é que diz muito sobre elas, certo? Então, o que acontece? Muito mais do que em quem eu creio, como a gente está vivendo, como as pessoas vivem, né? Quando a gente olha, olhando para esses caras, olhando para o Freud, como o Freud viveu. E aí eu respeito quem admira o Freud também, tá, gente? Tô nem querendo esculhambar Freud aqui, não. Mas realmente eu admiro muito o Frankl. Se você pensar, quando você olha para a biografia do Frankl, o que ele fez? Porque no final das contas o que fica não é o que a gente pensa. Não é o que eu creio só também, porque o que eu creio às vezes é fruto só do que eu estou pensando, mas é muito mais como a gente vive, as escolhas que a gente vai fazer para viver, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente não consegue mexer em nada do que foi. Não dá para mudar. Não dá para mudar. E eu sei que tem muita gente aqui que já relatou sofrimento, muita gente, né? E eu conheço a Railene, é querida nossa também, teve uma perda grandiosa, né? Perdeu o filhinho dela também, querido. Então, assim, existem perdas profundas aqui. É uma live que a gente tá falando. Todo mundo perdeu aqui, né? A galera que tá aqui, a maioria, perdeu coisas profundas mesmo, preciosas. As coisas mais importantes da vida da gente. E, assim, não tem como mudar o que passou. Não tem. Mas a questão é daqui para frente. É meio que assim, com a luz que a gente tem, ela não precisa ser grande mais, a luz que a gente tem. Né, Tica? Não precisa ser grande mais, ela só precisa ser alguma luz. Às vezes a luz de alguns, a luz que cada um tem, depois do que aconteceu para trás, a luz que a gente tem consegue, para alguns, consegue iluminar um caminho longo, para outros um pouco menos, para outros muito pequenininho, para alguns milímetros. Mas assim, não importa o tamanho dessa luz hoje que você tem, o que importa é que assim, você precisa ter alguma luz. Uhum. Não importa se ela é pequena, né? Não importa se ela é pequena. Eu acho que a gente sofre quando a gente compara. Assim, ninguém vai ter a fé de ninguém, não dá para comparar. Mas cada um tem uma história, cada um sabe a dor, falou, né, que está experimentando.
Rafa falou que deixar de acreditar ajudou muito ela. E no caso dela, deixar de acreditar ajudou muito ela. No meu caso, e aí é justamente o que você está colocando, né? Cada um vai viver de um jeito, né? Para mim, a premissa maior é justamente aquilo que eu falei, a gente não se fechar só para a gente. Para mim, independente se você crê em algo maior do que você ou se você deixou de crer totalmente, eu acho que em nenhum caso se fechar é uma solução. Mas para mim, o crer me faz enxergar para além da circunstância, porque o olhar para a dor, o olhar para o momento, ele é devastador para mim. E quando eu olho para além, para mim, o crer me faz olhar para além do que só a dor e as circunstâncias do momento, né? E inclusive aquilo que a gente falou desde o começo, não só do crer que vai vir outra criança, porque minha esperança não está nisso. Porque pode vir, mas pode também não vir, pode vir de outras formas, e nosso coração vai estar super aberto para isso. Não é, bacana você falar isso, Chica, muito bacana você falar isso, porque às vezes isso é fideísmo, fideísmo, crendice, né? Mas não tem a ver com fé. Tipo assim, se você crê, a gente crê que vai ter outro. Isso pode ser esperança, isso pode ser uma expectativa, mas não é fé. Não é disso que a gente tá falando, né? Não é nem nisso que a gente crê, porque assim, a gente não tem certeza que a gente vai ter outro. Vocês vão ter outros filhos? Pô, a gente quer muito. Nós estamos novos, a gente quer, tem probabilidade, a gente vai testar, fazer um monte de exames, né, Tica? A gente vai cuidar de tudo isso e tal, mas assim, a gente não tem certeza disso. E a gente não crê nisso, não é isso que dá esperança pra gente. Não é isso que traz a esperança pra gente, né, Tica? Exatamente. Fala mais sobre isso aí. Maria falou assim, perdi meu irmão, mudou tão grande. Maria, sinto muito pela sua perda, minha querida. Eu espero realmente que você possa ser consolada e que você tenha pessoas com quem você possa dividir, porque realmente não deve estar sendo fácil. Patrícia falou, é como o meu caso, Deus só dá fardo a quem aguenta carregar. Eu estou aguentando carregar o que estou passando no começo. Eu questionei com Deus, mas hoje não questiono. Sabe, gente, uma coisa que eu acho também é que, assim, que tem a ver com o que Gi tinha falado antes, tem a ver com o que Carol também falou, que às vezes também é porque a gente também tem uma visão tão errada de Deus, sabe? A gente não consegue ter uma relação com Ele próxima, porque às vezes nos foi imposto um Deus de uma forma que é realmente tão pesado, tão manchado pela religião, né? Tão amarrado que a forma como nos é colocado realmente, às vezes é justamente isso, é pesado você conseguir entender, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente voltar essa fé genuína, né, da criança, dessa compreensão genuína, eu acho que as coisas se tornam um pouco mais leves. Eu acho que o olhar só para a dor, ele tende a nos adoecer mais, e por isso que eu estou falando dessa questão da esperança, né? E não é só uma esperança no futuro dessa questão de ter outro filho ou qualquer outra situação, né? Que cada caso é um caso, né? Perdi o irmão, dói muito. O Rainen falou assim, sempre devemos buscar o que nos faz bem. Eu fiquei muito sentida com a sua perda e você encontrou como superar. Tem 2 anos que eu estou tentando engravidar também. Massa. Deus Massa, sim. abençoe aí sua gravidez. Deus abençoe. Amém, amém. A gente ficou, acho que foi uns 6 meses esse, né, Tica, assim, tentando também engravidar. Acho que foi uns 6 meses ou mais, né? Foi. Uns 6 ou 7, sei lá. Mas, cara, puxa, esse papo tá bem legal, bem profundo. Esse papo é profundo, assim, isso que a gente tá falando, porque é o que eu tava falando, que assim, olha só, voltando à questão de Freud. Exatamente, Gi, tá tudo bem também ver o sofrimento e sentir a dor, né? Não tem problema, não. Se for assim, ainda que venha outra gravidez, será outro bebê, será um filho, um terceiro filho amado. Isso, exatamente. Mas é isso que a gente tá falando, que assim, essa coisa, olha só, o Freud, eu vou voltar nessa questão, porque o Freud fala em alguns escritos dele que assim, que a fé é coisa pra gente fraca, né? Meio que assim, você é fraco e você vai crer.
O Freud, ele está patrocinado pelas ideias de Nietzsche, do ponto de vista filosófico, se vocês pensarem, tá? Que aí depois cria o super-homem lá, enfim, que é realmente parar de crer de alguma maneira. Enfim, quem gosta de ler isso aí vai perceber. E é engraçado como a biografia fala mais da pessoa. E é isso que eu tô querendo dizer, assim, que muito mais do que as ideias é a biografia, é o que a pessoa, e biografia, eu digo, é a narrativa, é como eu vivo, é o que eu escolho viver. É como eu vou escolhendo tecer a minha caminhada, a minha vida todos os dias. Como eu volto para casa, né, depois do trabalho, como eu trato as pessoas que eu digo que eu amo, como eu trato, se eu dou aula aos meus alunos, né, se eu treino as pessoas que eu vou treinar, enfim, não importa o que você faz. Mas como eu trato no dia a dia na vida. É isso que diz mais sobre a perspectiva daquilo que eu creio do que necessariamente o que a gente pensa. Porque as pessoas não vão ser lembradas pelo que elas pensam. Não vão ser lembradas. Ninguém vai ser lembrado pelo que pensa, gente. Ninguém. Tipo assim, imagina se você estivesse abrindo um livro de história e você falasse assim, ó, Gi, nossa, Gi, pegar Gi aqui, né? Nossa, Gi pensava assim. Isso é muito pouco, mas, pô, Gi fez isso, fez aquilo outro. Olha, tem um trabalho incrível lá no Eunápolis, tem um trabalho bacana demais, assim, não sei o quê. É o que você fez. É como você escolhe viver. Que faz com que a nossa narrativa de vida... Isso é aberto. Isso eu gosto porque eu acho que isso é aberto. Isso não é determinístico do ponto de vista, porque é uma escolha. Entende? Meio que assim, a gente não escolhe as dores que nos sobreveio, dessas que a gente não controla. Eu tô falando de uma classe de coisas que são imponderáveis. Existem muitas coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Então, por exemplo, perder um filho, a gente não controla. Ninguém quer perder um filho. Você faz tudo para não perder um filho. Você daria a vida pelo um filho. Todas as mães aqui que estão aqui daria a vida por um filho. Tá? Até quem não é mãe ainda sabe que um filho, quando tiver, cara, é visceral a relação. Você dá a vida pelo seu filho. Então, assim, tem coisas que você não escolhe. Mas as coisas que a gente escolhe, e aí é o ponto que eu acho que, assim, é engraçado, que até o Sartre que falou isso. Olha que coisa doida. Ele fala assim, ó, não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então, assim, aí eu acredito profundamente, e nisso eu acredito que há uma liberdade da gente escolher como a gente age no mundo. É essa coisa da vontade, né? Todo mundo tem dentro de si alguma coisa que você vai poder sim escolher agir no mundo. E é isso que vai marcar a história. É isso que você vai ser lembrada por isso. Não que ninguém aqui quer ser lembrado, mas de alguma maneira a vida da gente precisa ter significado. E quando eu falo significado é aquilo que você faz, escolhe fazer, e da maneira que você está escolhendo viver, que vai ecoar quando a gente não estiver mais aqui. O que fica, por exemplo, é a memória. O que ficou do nosso filhinho aqui de 3 meses? A memória. O que vai ficar quando o William não estiver mais aqui, Tiara não estiver mais aqui? Memórias. O que vai ficar de cada uma dessas 25 pessoas que estão aqui agora com a gente, pessoal? Quando vocês não estiverem mais aqui, as pessoas vão ter memórias, e as memórias que vão se eternizar, as memórias que vai nutrir, as memórias que vão fazer com que, pô, se eu perco meu pai e minha mãe, cara, a memória que eu tenho dele. Isso é a coisa mais bacana. E essa memória, na realidade, ela tem a ver com o que a gente vai escolhendo fazer. E essa escolha tem a ver com a personalidade. Quanto mais a gente cresce nessa direção, e eu digo cresce escolhendo o melhor que a gente pode em cada momento, com a luz que a gente tem, mesmo diante da dor, inclusive. Mesmo diante da dor. Porque assim, a dor é inevitável. Gente, a dor é inevitável. A dor é inevitável. Só que assim, sofrer, apegar a dor, sucumbir à dor e nos aprisionar nisso, eu acho que aí já é um outro movimento, que depende do capital social de apoio que a gente tem, depende das decisões que a gente vai fazendo também. Claro, uns ficam mais ali, cada um tem um momento e não dá para comparar, e isso é verdade. Não dá para comparar o sofrimento de cada um, a perda de cada um. Uns esteve num nível, outros esteve em outro. Mas assim, eu acho que a coisa muito bacana que a Tica falou, que é assim, a pior escolha que a gente pode ter é de reclusão permanente. Recluir durante algum tempo para reflexão, para o choro, para o luto, para introspecção, para reavaliação, para você avaliar tudo, é muito sábio e necessário. Não dá para botar um sorriso no rosto diante de uma perda e dizer, tá tudo bem, isso é uma bobeira. Inclusive, quem faz isso são as pessoas que menos cuidam com profundidade das merdas existenciais delas.
Agora, isso é um momento, passar por esse momento. Agora, fazer isso se estender permanentemente, que eu acho que é aí que tá o ponto de mudança, né? Tipo assim, pô, me fechar, me recluir, me tornar realmente azedo e amargo diante da vida. Por isso que eu gosto do Frankl, Ou ter gente. Assim, medo quem não de conhece, procurar ajuda ou ter também, medo né? de procurar ajuda, é isso. Mas é isso que eu tô dizendo. Porque me fechar é não procurar ajuda. E é procurar. Qual ajuda? Várias ajudas. Ajuda terapêutica, ajuda de amigo, ajuda de conselheiros, ajuda de mentores espirituais, sabe? Ajuda enfim, todas as ajudas. Pô, você tá com um profissional, não rolou, procura um outro, gente. Não é porque um psicólogo não foi bom, um terapeuta não foi legal, ou porque você não, um coach que você tem uma experiência, né? O coach foi ruim pra caramba, você não tem outro. Porque um psiquiatra foi grosso pra caramba, pesou na mão, o cara é só técnico e acha que é só medicação que resolve. Não é porque ele é assim que todos são. Então, quer dizer, você muda, vai mudando de profissional, muda, enfim, muda a sua geografia relacional. O fato é, a gente precisa de movimento, e é o que Silvia falou, a gente volta no início, né? O amor é movimento. Na realidade, não é que o amor é movimento, o amor produz movimento, né? Tá tão cheio que ele não cabe em si, ele produz movimento para fora de nós. E foi muito legal que o que você colocou lá no texto também, né? Que a gente colocou lá no texto do que Clésia falou com a gente, né? A única certeza, a maior, a única, não, a maior certeza que a gente teve nesses 3 meses é que existiu vida e que existiu muito amor, né? E é isso que vai, essa é a maior lembrança que vai ficar. Existiu vida e existiu amor nesses 3 meses. Exato, E deixar esse exato. amor fluir agora. Carol falou um negócio legal aqui. Deus não barganha, até porque nenhuma benção vai diminuir a nossa dor. Exatamente. Exatamente. Gi, depois eu Exatamente. vou olhar lá o Instagram dela. Teve uma prima minha que me passou também um grupo de apoio Sara de Duarte. É perdas Sara lá neonatais. de. Acho que é Sara de. Não sei se é Sara que a gente conheceu, né, Gi? Talvez seja ela. Sara Ah, Sara Duarte. que foi no negócio com ela, que tava no Sara falando com Duarte. ela. Eu acho que sim. Sara Duarte. Tem Lili aí, ó. Tem uma galera. Psi, Sara Barros, ó. Tem uma galera bacana aí, tá? Quem precisar de ajuda terapêutica, tá bom? Tem a Clary lá também, que tava por aqui. Que é Claro, é muito bacana, terapeuta. terapeuta bacana, tem uma história de vida fantástica, pessoal. E é isso, assim, vocês têm que procurar ajuda, galera. E quais ajudas, né? Quais ajudas? Você vai precisar de muita gente bacana, muita gente legal, tá? É, é, sair do lugar, se movimentar mesmo, não acreditar que o melhor lugar realmente é só o quarto, né? Não acreditar que realmente o melhor lugar é só a reclusão. Isso durante um tempo, durante um período, é bacana. Ela mesma, aí confirmando ela mesma, Sara, É, bacana, e sensível pra eu caramba, acho que, menina bacana. inclusive, ela estava fazendo um trabalho com uma amiga nossa próxima. Legal, Uma amiga bacana, bacana, dela que bacana. estava fazendo sobre luto, Massa, justamente. massa, massa, Incrível. massa, 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 massa. Então, assim, olha só, galera, é essa coisa de, assim, não acreditar que é, eu volto à questão do Frank lá que eu estava falando, que eu gosto muito do Viktor Frankl. Então, eu recomendo muito, tá? O livro Em Busca de Sentido, muito, muito legal. É, essa coisa de que na dor, no meio da dor mesmo, no meio da dor, e a gente não consegue discernir isso no meio da dor, mas na medida que os dias passam, acho que uma outra mentira é que o tempo dá conta. O tempo não sai e não dá conta. A gente tem que fazer alguma coisa no tempo para isso acontecer, né, Tica? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa no tempo para isso acontecer. Eu acho que basicamente é isso. No mais é caminhar, é ter gente por perto, sim, ter esperança, ter fé. Eu acho que ter fé é muito melhor do que não ter, na minha opinião. Eu acho que a fé não é para gente fraca, como Freud dizia, né? Pelo contrário, tanto que o Frankl é gente de fé, e o Frankl traz a escola da logoterapia, que eu acho muito legal, e do ponto de vista da biografia, a biografia do Frankl é muito mais derramada, né? Derramada em pensar num ser humano que se doou, do que o próprio Freud. Então, eu prefiro as biografias do que necessariamente a escola de pensamento. Então, se a gente pensar em biografia, olha para a biografia, que você vai ver o que aquele ser humano está dizendo com a vida, com a experiência, com o ensino, né? Da própria caminhada ali. Então, enfim, é isso, né, Tica? O que mais, gata, que você quer falar É aí pra gente isso. acabar? É isso, assim.
o que resta é a lembrança, o amor, mais um aprendizado e assim, ninguém quer passar por isso, mas ao mesmo tempo, depois de ver tantas mulheres que passaram por isso, eu tiro disso também uma experiência de agora entender, sabe? De entender o que muitas e muitas, muitas mulheres passam, estão passando, né? E passaram por isso. E agora o que resta mesmo é justamente o que, vou voltar no que o Sil falou lá no começo, deixar esse amor fluir agora, né? Aproveitando tudo que a gente já tem, essa rede de apoio, né? Curtindo a família, valorizando ainda mais esses momentos e ressignificando essa dor, né, meu amor? Acho que é isso. Com certeza. Aprender Sim, com né? as Isso, crises. isso que você está fazendo aqui serve. Eu tenho certeza que tem muita gente que se inspirou, né? Eu tenho certeza. Me fala aí, galera, se esse papo valeu a pena. Eu tenho certeza que valeu. Assim, eu estava incentivando o Tico, mas eu falei, ó, vai no seu tempo, se achar que vale a pena. Se você quiser, tiver preparado, a gente abre aí, vamos trocar ideia, conversar. Se não, espera um pouco, né? Espera para o seu momento também, que eu acho que é isso, é respeitar o momento. A gente funciona diferente, a gente sente diferente, né, Tica? A gente se dói diferente. Ah, Olha que eu acho que eu sou um cara sensível pra caramba, mas a gente tem times diferentes, naturalmente isso é bom, é por isso que a gente se completa. Mas, assim, o que eu queria falar, estar aqui também, né, é se expor, você tá se expondo, então parabéns também pela mulher incrível que você é, pela mãe incrível, pela mulher maravilhosa, né? Linda, gostosa, bonitona e linda demais. Obrigado por se dividir, Tiki, pela coragem. Não, está ai, aqui. você não Não, mas é sério presta. mesmo assim. Mas é isso, olha só. Estar aqui é se vulnerabilizar. Botar a cara aqui é se vulnerabilizar. Então você está de parabéns por isso, né? Eu acho que a gente está se vulnerabilizar. O trabalho que a gente está fazendo tem um ano aí com relacionamento PHD, né? Assim, cresceu pra caramba, cresceu muito. Tem muita gente, eu sei que já alcançou centenas e milhares e milhares e milhares e milhares de mulheres. Tiara é inteligentíssima, inteligentíssima, não é só esse rostinho bonito que vocês veem, ela é inteligente, ela é sensível, ela ela é uma das mulheres ela é uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. Tiara tem um nível de integridade, sabe, assim, de congruência, ela é absurdo a integridade que Tiara tem, assim, eu aprendo muito com Meu isso, então amor. eu admiro muito você, tá? E o que eu ia falar para cada um é que, assim, você falou, agora fica, eu lembrei, e falando sobre o amor, Eu não vou ah, estender tantos elogios para você, só por uma questão de falta de força mesmo. Mas eu você só só queria precisa te deitar agora. agradecer, meu amor, porque assim, o cuidado que você teve com a nossa família, né? Esse último mês e tem tido e o passar na frente mesmo e carregar e fazer tudo e eu sei que você sente, eu sei que foi o que eu te falei no domingo. Pode sentir, pode chorar, fique à vontade. Eu sei que você estava tentando fazer de tudo só para me deixar bem, para me apoiar, preocupado só comigo, de ai meu Deus, Tiara tem que ficar bem, o corpo como é que tá, nanana. Mas assim, se permita sentir também, fique à vontade. Muito obrigada, viu, mamãe, por todo o cuidado. Assim, foi lindo ver esse último mês e o cuidado de você. Eu não tinha dúvida que seria assim, mas assim, por muitas vezes eu chorei por não poder estar conseguindo fazer nada e vendo o seu cansaço e enfim. E muito obrigada. É isso, tá? Eu quero lembrar, você é maravilhosa, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu ia lembrar, sabe o que eu ia lembrar? De Paulo falando, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Uau. Porque, olha só, nem todo que tem fé ama, mas todo que ama tem fé. Nem todo que tem esperança ama, mas todo que ama tem esperança. É por isso que isso é tão lindo. É tão lindo, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Todo que ama tem fé, transcende, espera, crê, né? E mesmo quando não compreende e discerne, vai caminhando e seguindo com a luz do alto. Então é isso. Eu espero que quem entrou por aqui, que está aqui durante esses minutos, de alguma maneira aí que está passando pelas perdas, alguma e que teve, que experienciou e que parou de acreditar e do seu modo, de sua maneira, possa, de repente, sei lá, né?
pelo menos abrir o coração para, de alguma maneira, se você se fechou, de repente só abrir o coração para que a sua narrativa, a sua biografia, que não está completa, a nossa biografia, acho que de todo mundo, né, Tica, que não está completa. Isso aqui faz parte da nossa biografia, fazer essa live, da nossa perda agora, nosso luto, tudo isso faz parte da nossa história, né? E eu espero que cada um possa, de fato, assim, decidir dia a dia, viver de maneira excelente. Se abrir o amor, não resistir ao amor, né? Não resista ao amor, deixa o amor entrar e inundar o coração e se derramar, e que não seja piscina, seja rios, né? E que rios de água viva possam fluir e se derramar de nós, gente. Tá? É o que a psicologia positiva fala, né? Trabalhando também sobre inteligência emocional, você não tem como quando as pessoas acham às vezes que inteligência emocional é você não sentir os sentimentos ruins e só sentir os sentimentos bons, né? E a psicologia positiva, ela vem mostrar justamente isso, não tem como. Se você se fecha aos sentimentos, você se fecha a todos os sentimentos, né? Então, na medida que você aprende a aceitar e a viver os sentimentos, inclusive os sentimentos ruins também, mas isso também te dá liberdade, te permite ser vulnerável, né? Na verdade, não é psicologia positiva, não. Foi no livro sobre vulnerabilidade que eu li sobre isso. Da Brené, né? A Brené Brown, ela fala que quando você se torna vulnerável, você se permite justamente viver tanto a dor, a vergonha, o medo que vai ter mesmo nos relacionamentos, na vida como um todo. Mas você também vai conseguir viver outras coisas incríveis quando você se vulnerabiliza, quando você se permite ser tocado por outras pessoas, quando você se permite tocar outras vidas também, né? É exatamente isso. É exatamente isso aí. Ô, gente, um beijo grande pra vocês. Fica com Deus aí. Obrigado pelo carinho. Muito amor por vocês. Um abraço virtual. Nossa, só gente boa aí. Nossa, só gente boa. Ai, Carol falou assim, o William foi um valente, foi muito valente. Obrigado, foi Carol. Incrível, maravilhoso. A medida do amor, né? Isso aí, Sil, Brené Brown, maravilhoso. É isso mesmo, a Coragem Sem Perfeito, livro maravilhoso. Gente, fiquem com Deus, beijo, tá? Logo é só... Obrigada por todo carinho, tá? Só te ficar um pouco melhor aí, já tá voltando aí, né, Tica? Com os movimentos, com relacionamento PhD, com movimento, com conteúdo, com muita coisa boa. Eu me senti em casa, realmente, com tanta gente querida, tanta gente boa. Verdade, aqui, tá, gente? Falou tanta gente amada aqui, verdade. Nossa, apareceu a Lourinha aí também, olha, só gente boa, meu Deus. Pareceu uma festa de família agora, né? Só gente querida. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe, que cada um aí possa... Marcão, é só gente boa. Gente, beijo. Beijo, gente. Deus abençoe cada um de vocês, que a graça de Deus possa nos dar, né, perspectiva em tudo. É isso aí, ó, isso faz a gente sentir amado, tá? Abri aqui sem avisar, né? A gente abriu a live sem avisar, deu 30 pessoas aí, gente chegando lá do outro, e é isso que faz a gente tá bem, a gente tá sentindo amado. Eu acho que é isso, é esse amor, é esse fluxo de amor, que é um rio, não é piscina, gente. Aprendam isso aí, que isso possa queimar no seu coração, em sua mente, tá? Queime isso dentro de você, não seja, que isso possa fluir, que rios fluam do seu coração e que de fato o coração se desdobre aí em tudo, tá? Beijão. Quer falar mais alguma coisa, Tica? Bora. Deixa eu te dar um beijo. Vou te dar um beijo. Fiquem com Deus, gente.